Nós estamos hoje com o poeta capixaba Evandro Boeira, que vai nos dar várias informações muito úteis sobre a atividade cultural em Cachoeiro e, em especial, a atividade dele próprio. Como todo mundo, né? Eu tenho um nome, Evandro Moreira, escolhido aí por meus pais. Eu gosto dele. Comecei a publicar no Correio do Sul em 1957. O Newton Braga me chamou para eu datilografar, que eu era bom de datilografia. E daí surgiu essa amizade. Eu passei a gostar já gostava um pouco de ler a poesia, né? Então gostei. A primeira poesia que eu mostrei ao Newton, foi o primeiro a ver as minhas tentativas. Ele olhou, leu, tá bonitinha, mas a métrica está um pouquinho errada. Eu falei, o que é métrica? Não posso explicar não, que eu já não sei mais. Pega uma boa gramática que você encontra. Eu peguei e comecei a fazer metrificados, experimentando. Mandei o primeiro para o jornal Correio do Sul, e o Hélio Ramos, que era o responsável ali pelo jornal, chefe de oficina, redator, um pouco de cada coisa, ele publicou, mas talvez por minha ligação com o Newton Braga, né? Publicou o primeiro, falei, opa, tá bom, publiquei, fiz outro, aí o Solimar de Oliveira estava no Arauto, eu mandei uma para lá também, o Solimar publicou. Poesia. Só fazia poesia. Mas no Correio do Sul, a primeira publicação minha foram 2 crônicas. Até uma eu até me lembro, de Cachoeira Marataízes. Foi a primeira crônica que eu fiz, uma porcaria, mas eu tenho guardado até hoje, é relíquia. E dali eu comecei com o negócio de academia. Logo depois surgiu a ideia de fazer a Academia Cachoeirense de Letras, que, como aliás, outros já haviam pensado em 1932, inclusive Levi Rocha, mas nunca ninguém fez. Então eu juntei um grupo de estudantes, de amigos, companheiros. O único coroa era o José Elias Aone Filho, e fundamos a Academia Cachoeirense de Letras. E foi a época em que eu intensifiquei minha colaboração com os jornais e, como eu digo até hoje, eu fui um garoto, um rapaz de muita sorte. Tinha os meus amigos de farra, os rapazes da minha idade, mas a minha convivência maior era com o pessoal da literatura, o pessoal de jornais, o pessoal que escrevia. Era Atair Caim, Newton Braga, Solimar de Oliveira, Deusdedit Batista, o João Herkhoff. Escrevi em vários jornais, inclusive no jornal dele, Folha da Cidade, Folha do Dia, que foi o segundo jornal diário de Cachoeiro, Correio do Sul, Arauto, Jornal de Bom Jesus. E daí pegou a doença e eu inventei que podia escrever. Evandro, esse trabalho seu de pesquisa de cultura cachoeirense que você faz, fala sobre seus livros da história da cultura cachoeirense, que eu sei que você já deve ter editado, acho, uns 4, 5 livros sobre isso. Essa é uma parte boa e muito interessante para Cachoeiro. Eu sempre tive muito interesse em saber da história de Cachoeiro. E chegou uma época que eu percebi que tudo quanto eu havia conhecido havia acabado em Cachoeiro. Então eu resolvi escrever alguma história. Comecei por volta de 1960 com poetas cachoeirenses. Eu fiz uma coletânea biografando e publicando poemas de todos os poetas de Cachoeiro que trouxe poetas cachoeirenses, inclusive. Esse aqui foi um dos primeiros livros assim referentes a Cachoeiro que eu fiz, esse aqui. Os outros foram poemas que eu falava, logicamente, das meninas, né? Das mulheres, né? Que é a maior inspiração do poeta. As musas. Depois o primeiro livro foi Cárcere de Almas, que eram poesias que foram escolhidas, selecionadas, e até hoje é um livro
bem referido. Depois saiu A Outra Face do Espelho, pela editora Leitura, e depois foram saindo com mais velocidade, vamos dizer assim, tanto que eu tenho a base de 55, 56 livros publicados. Fora os 50 que ainda faltam publicar e que eu não vou ter tempo de fazer, né? Vai ser difícil, vão ficar aí de herança para alguém ou para trás. Quem você considera o grande poeta cachoeirense? Grande poeta cachoeirense, sem dúvida, Newton Braga. Foi o nosso primeiro poeta modernista, vendendo horas de efêmeros prazeres como se fossem cálices de vinho. Elas são como as fontes do deserto em que o exausto viajor, sedento e incerto, se detém a beber de suas águas, mas logo passa e segue outras estradas, deixando-as murmurar abandonadas, rolando sobre o leito as suas mágoas. A gente estava lembrando que a passagem do Sérgio Cachoeiro não foi uma mera passagem etílica, como está aí mais ou menos registrado, né? Ele colheu dados aqui que vieram consubstanciar a grande obra dele, que é A Raiz do Brasil. Raiz do Brasil, exatamente. Um livro comparado ao Casa Grande de Senzala. Isso aí. O Sérgio, ele veio, estreitou amizade com o Ricardo Gonçalves, que era distribuidor, representante de conhaques e outras bebidas, cerveja. E o importante do Sérgio foi o seguinte, que os subsídios para estabelecer essa diferença entre a cidade pequena e a cidade grande, que eram diferentes na construção, quer dizer, as raízes daqui do interior eram diferentes da metrópole. Ele descobriu isso em Cachoeiro, então ele não veio aqui nos trazer grande coisa não, ele veio e se inspirou em Cachoeiro. Como o Fernando falou, ele elogiava que aqui os comerciantes punham os filhos para trabalhar atrás do balcão. E eles faziam aquilo com orgulho. Os filhos faziam aquilo com orgulho. Com orgulho, coisa que não havia já em outras grandes onde os filhos não queriam enfrentar o balcão. Exato. E Manuel Bandeira tem uma frase que eu não sei se não é um poema, eu acho que é numa crônica do Bandeira, em que ele fala de benditos porres de Cachoeiro de Itapemirim, do Aurélio, do Sérgio, do Yolanda. Porque esses porres tiraram, na visão do Bandeira, o excessivo verniz acadêmico que o Sérgio já trazia, porque teve uma formação intelectual, uma formação acadêmica, e esse contato aqui tirou um pouco desse excesso de verniz e fez com que ele enxergasse melhor sociologicamente. Desce mais uma cerveja bem gelada, seu garçom, que essa rodada é por conta da casa do patrão. Eu hoje só tenho os amigos de casa e deixo essa falsa alegria, tristeza enganar. Eu hoje só tenho os amigos de essa falsa alegria, tristeza. Lindo, não é? Eu vi o Olevão fazendo isso, eu nunca imaginava que um dia, eu não ia fazer igual a ele, mas que dava.